Bem-vindos, queridos alunos e alunas, papais e mamães, a mais um podcast feito especialmente para você que está aí nos ouvindo ou assistindo. Na aula de hoje, nós iremos fazer uma continuação do que foram as aulas passadas. Nós iremos falar sobre, agora de fato, a ascensão do Partido Nacional Socialista Alemão, abreviadamente, seu nome popular, o Partido Nazista, e a tomada de Hitler, a chegada de Hitler ao poder na Alemanha, juntamente aí com outros poderes totalitários. Mas hoje, na aula de hoje, nós vamos focar na questão de Hitler. Mandar a lembrança aí para o meu aluno Fefo, que tem hiperfoco nessa questão da Segunda Guerra Mundial. Então, a partir de agora, nós iremos adentrar nesses quesitos. Vale lembrar que a aula exposta aqui, ela tem fim totalmente didático, não iremos fazer apologia a nenhum sistema, principalmente a um sistema horrível que foi o governo nazista aí, que massacrou várias pessoas, teve a questão do Holocausto e tudo mais, assim como outros regimes ditatoriais também tiveram a questão dos massacres ali de pessoas, o regime do Mao, o regime do Stalin e por aí vai. Então, tudo que será exposto na aula de hoje não tem a minha opinião pessoal. Nós iremos falar sobre relatos do que houve na época, de como era a mentalidade da época. Isso tem que ficar muito claro, porque esse é um assunto, quando se vai tratar disso, é um assunto muito delicado, principalmente na questão das exposições de símbolos. Para quem não sabe, a suástica nazista aí, ela é punida, né, pela lei brasileira. Você não pode fazer qualquer tipo de propaganda ou qualquer coisa de que tenha relevância com o simbolismo, simbologia aí nazista. Então, a aula de hoje, quando eu vou mostrar como era realmente a suástica nazista, na aula de hoje, para vocês saberem como que era a bandeira e explicar como que ela foi concebida, mas é por puro e somente critério aí educativo e mostrar para vocês como que era, como foi a sua concepção. E existiam várias suásticas aí, existem várias suásticas diferentes pelo mundo, não são todas nazistas, mas a gente vai comentar sobre isso posteriormente. Então peguem sua garrafa d'água aí, façam um lanchinho e vamos lá. Como eu comentei então no início do podcast, essa aula ela é um recorte bem específico ali do surgimento do Hitler, da ascensão ao poder juntamente com o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, conhecido como Partido Nazista. Nós não vamos entrar nos detalhes ainda da Segunda Guerra Mundial, não vamos falar sobre a questão do Holocausto, mas já deixamos claro que isso existiu e que essa aula não tem esse sentido de apologia ao nazismo ou a nada do gênero. Então vamos falar do homem em si, né, de Hitler. Hitler que, pasmem, ele não era alemão, Hitler era austríaco. E por que então ele foi para a Alemanha e fez o que fez e se tornou o que se tornou na Alemanha? Durante a infância de Hitler, o período no qual ele foi concebido e teve todo o seu amadurecimento ali em Viena, né? Nesse período você tinha a questão do pan-germanismo. Vocês lembram desse carinha aqui da aula passada, certo? Que era a questão do pan-eslavismo, que era um dos povos eslavos, e o Hitler vai surgir ali, ele vai crescer nesse contexto do pan-germanismo. Antes da Alemanha ser unificada, que vocês viram em aulas anteriores, existia dois conceitos de unificação alemã, né? Existia o conceito da grande Alemanha e da Alemanha pequena, ou Alemanha menor. E a grande Alemanha incluía a Áustria na sua unificação, mas como foi um processo iniciado pela Prússia, a Prússia preferiu para esse processo da Alemanha menor e acabou deixando a Áustria de fora. Então, embora o Hitler de nascimento ele fosse austríaco, a sua identidade cultural era puramente alemã. Tanto é que ele vai se inscrever para lutar na Primeira Guerra. A gente já viu o Juliano comentando disso no podcast passado, que ele se inscreve para lutar nos frontes da Primeira Guerra para o exército alemão, pelo exército alemão. Então o Hitler ele vai ter toda essa identificação aí cultural com a Alemanha, embora ele não fosse alemão.
Falando então desse contexto social no qual Hitler estava vivendo, a questão da mentalidade, o que era as ideias da época daquela sociedade do Hitler, a gente viu aí a questão do pan-germanismo e a gente vai ver outra questão que é muito importante, que ela aflora no nazismo, mas ela já existe bem anteriormente, que é a questão do antissemitismo, principalmente ali do ódio aos judeus. Esse ódio aos judeus, ele não nasce no nazismo, embora ele tenha uma perseguição muito maior dentro do regime nazista. Esse ódio antissemita, ele vem aí de séculos, milênios, né? A gente tem que fazer uma releitura histórica, lembrar ali que os egípcios escravizavam os judeus, os romanos também fizeram batalhas contra os judeus. Na Idade Média, a culpa pela crucificação de Cristo acaba recaindo sobre os judeus e por aí vai. E esse ódio ele tá aí perpetuado por toda a história, mas o que difere um pouco aí o antissemitismo dessa situação da Segunda Guerra Mundial é que surge um conceito ali no século XIX, que era um conceito do darwinismo social, que era trazer essa questão da sobrevivência do mais forte, mas atrelado aí às questões sociais, à economia e tudo mais, a questão racial, etc. Então, dentro desse darwinismo social, eles conseguem achar aí uma justificativa que eles dizem ser científica para esse antissemitismo. Então, ele ganha um outro contexto com o darwinismo social. E a gente vai ver como que isso é importante nessa questão do ódio aos judeus, que não era exclusivo da Alemanha, tá? Essa questão do antissemitismo, ela vai se propagar ali pela Europa toda, vai chegar inclusive até os Estados Unidos, e a questão do darwinismo social, ela se espalha ainda mais pelo mundo, ela chega a contemplar China e Japão, nos países asiáticos. Então, a gente vai ver aí como que isso se traduziu durante todo esse período aí na questão desse ódio aos judeus. Muito antes ali da questão do Holocausto, a gente vai ter toda essa hostilização aos judeus, como eu comentei anteriormente. Inclusive na Alemanha, na região da Bavária, você tem o Happy Riots. Eu não consegui achar a tradução para vocês, mas seria como as revoltas Haps ali, que aconteceram justamente contra os judeus. Então teve ali o massacre de judeus, também perseguição aos judeus. E na mentalidade da época isso era muito comum, os judeus eram vistos como inimigos ali dos outros povos, né? Então vamos pegar essas duas questões aí já, né? Nós já temos o começo do pensamento de Hitler, ali, da formação da sua mentalidade. Então ele tem uma questão nacionalista muito forte, né? Com a questão do pan-germanismo. Ele se identifica, toda a identidade cultural dele é alemã, e durante o período que ele está vivendo, essa questão do darwinismo social é algo muito forte ali na sociedade europeia, inclusive a questão do antissemitismo. Então o Hitler ele vive, ele cresce nesse meio ali de pensamento. Dando uma pausa aí no Hitler e entrando na questão da Primeira Guerra Mundial em si, no início da Primeira Guerra Mundial, o Kaiser ali, o Guilherme, ele vai fazer toda uma propaganda na questão da União Alemã, e aí ele vai incluir os judeus alemães também dentro dessa propaganda, como sendo toda uma nação, como sendo um povo alemão único e unido. E durante a batalha, durante a Primeira Guerra Mundial, você vai ver que essa perseguição aos judeus na Alemanha ela vai diminuir um pouco, dado ao fato que eles estão colaborando ali no front, eles vão lutar e vão morrer. O que acontece é que a Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial. E toda essa questão ali do Tratado de Versalhes, que a Alemanha teve que pagar aí várias reparações de guerra, foi algo extremamente absurdo. Inclusive os Estados Unidos vão ter várias charges lá condenando essa questão do pagamento abusivo que os alemães tinham que fazer às outras potências europeias. Inclusive os Estados Unidos acaba oferecendo ajuda e a Alemanha acaba recusando aí essa ajuda posteriormente. E aí acontece que a população começa a se revoltar um pouco contra isso. E como que a Alemanha perde a guerra? Até então a Alemanha vinha da unificação alemã, com a Prússia comandando, liderando e ganhando tudo. Era uma guerra que não ia
perdida, segundo as propagandas da época. O povo alemão era um povo muito forte e tudo mais, segundo a propaganda, e aí acaba que a Alemanha perde a guerra e, óbvio, a culpa vai ter que sobrar para alguém. E aí, quem que eles vão culpar por ter perdido a guerra? Os judeus. Então aí você tem novamente uma perseguição contra os judeus e vão atrelar a ele a culpa, a eles, né? A culpa por a Alemanha ter perdido a Segunda Guerra Mundial. Eu vou colocar algumas imagens aí da propaganda da época. Essa imagem aí é muito icônica, né? Que é o soldado alemão ali com postura firme, mirando ali no front, e o judeu vindo e esfaqueando ele pelas costas, né? Vocês podem reparar aí que a imagem do judeu tá vestido de mulher e tudo mais, que era justamente para simbolizar essa questão da covardia dos judeus, que eram afeminados, não tinham coragem do homem em si, que era o pensamento daquela época. Então essa questão da punhalada pelas costas, ela é uma desculpa, ela é uma justificativa muito forte e que se vai permanecer aí por muito tempo durante aí a República de Weimar na Alemanha. Então após a Primeira Guerra Mundial, com a República instaurada ali, a bandeira da Alemanha também vai se modificar e vocês vão ver por que eu citei essa questão da modificação da bandeira alemã, que ela vai se tornar aquela bandeira clássica que nós vemos até hoje, né, com as cores atuais. Nesse período aí, o Hitler ele sai da Primeira Guerra Mundial, derrotado, com todo esse sentimento ali de revolta. O povo alemão também estava muito revoltado com essas questões da indenização que eles tinham que pagar para as outras potências europeias, e todo esse sentimento começa ali a fervilhar, a borbulhar dentro da Alemanha. O Hitler ele recebe um papel ali, uma posição, uma função de espião para ele justamente espionar a questão do Partido dos Trabalhadores. E é ali que ele começa a ter contato com a política. Então, nesse período pós Primeira Guerra Mundial, que ele entra para espionar a questão dos partidos dos trabalhadores alemães, ele começa a ter essa questão, esse maior contato com a política, ele começa a se interessar muito pelo que é falado ali, e depois de um certo tempo, em 1920, esse Partido dos Trabalhadores Alemães, ele vai ser denominado do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E aí é interessante porque a questão do Partido Nazista é uma abreviação desse nome ali em alemão, e alguns historiadores falam que essa abreviação do nazismo ele não foi dado pelo próprio partido, foi por outros partidos que utilizava essa nomenclatura para eles, depois isso foi para fora da Alemanha e voltou para a Alemanha, e aí eles acabaram aderindo a essa ideia do nome nazismo. Então o Hitler ele vai se tornar posteriormente líder do partido nazista, e ele não é um partido que tem muita expressão no início, inclusive eles tentam tomar a força, dar um golpe de Estado ali para cair a república, eles entrarem no poder. Foi conhecido aí como Putsch da Cervejaria ou Putsch de Munique. E eles não conseguem, eles são presos após essa tentativa fracassada de tentar tomar o poder à força. E é nesse período que o Hitler passa preso, que ele escreve ali A Minha Luta, que é um livro dedicado totalmente nessa questão do nacionalismo, de colocar realmente a culpa nos judeus e etc. Vale lembrar que o Hitler cometeu nesse período era considerado uma questão de traição à pátria, e geralmente a galera que fazia isso em outros países era executada. Então o Hitler aí teve uma pena leve nesse sentido, ele acabou ficando um tempo na cadeia e depois ele foi solto posteriormente. Então, a partir desse momento ele percebeu que não era por meio da força que ele ia conseguir tomar o poder na Alemanha, e ele começou a se organizar pensando nas questões da eleição. Então, inicialmente, a ideia do Hitler era tomar de uma forma legítima ali, por meio da eleição, o poder, chegar ao poder, ascender ali ao poder na Alemanha. Como já foi comentado anteriormente, né, Hitler era um artista, ele pintou várias obras, ali essa daqui é uma das mais icônicas que o Hitler desenvolveu, e o símbolo, né, a bandeira do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ela é feita justamente pelo próprio Hitler.
Então, aí nas palavras do... Eu vou deixar a imagem da bandeira ali nazista para vocês verem como que ela era. A maioria provavelmente já conhece. E se vocês analisarem as cores dela, né, o vermelho, o branco e o preto são exatamente as cores da bandeira alemã na Primeira Guerra Mundial. Então o Hitler ele retoma essa questão da Alemanha anteriormente à República, as questões dessa bandeira ali durante que foi a bandeira alemã da unificação e da Primeira Guerra Mundial. E aí o Hitler ele mesmo descreve aí a produção da bandeira nazista da seguinte forma, né? Essas são as palavras do Hitler. Eu mesmo, entretanto, após inúmeras tentativas, concluí uma forma final, uma bandeira com fundo vermelho, um disco branco e uma suástica preta no meio. Após longas tentativas, eu também encontrei a proporção definitiva entre o tamanho da bandeira e o tamanho do disco, assim como o formato e espessura da suástica. Então, a bandeira nazista ela é muito bem pensada e trabalhada nas suas formas pelo Hitler, e aí o significado das suas cores, como eu comentei, tem relação. As cores têm relação, é uma homenagem à bandeira antiga alemã, e as cores, o vermelho vai simbolizar aí o socialismo, o branco, o nacionalismo, e o preto, a suástica ali, é a questão da superioridade racial. Essa questão da suástica, como eu comentei, a suástica é um símbolo muito antigo, né, remete ali a povos da Mesopotâmia, as suas primeiras origens, vários povos de diferentes culturas, eles desenvolveram suas próprias suásticas e, segundo ali alguns historiadores, ela foi desenvolvida, ela foi utilizada ali pelos alemães muito mesmo antes de Hitler, né? Você tinha uma ideia ali de um arqueólogo alemão que conseguiu fazer uma relação entre os povos germânicos e os povos gregos através da suástica, e aí começou a se vincular essa questão da suástica como uma pureza, uma identidade cultural ali do povo alemão com o povo clássico da Grécia Antiga e tudo mais. Então o Hitler, ele utiliza-se da suástica, ele não inventa a suástica, ele utiliza-se da suástica que já existia esse conceito na época da questão da superioridade, ele utiliza dentro da bandeira do partido nazista. Ah, professor, você falou aí que o partido nazista surgiu do Partido dos Trabalhadores Alemães, então extrema direita, é esquerda, o que, que é o nazismo? Bom, como eu comentei anteriormente, eu não vou deixar a minha opinião pessoal sobre. Existem várias divergências dentro do mundo acadêmico sobre o que é, em qual segmento é o partido nazista. Um empurra que é para a esquerda, o outro empurra que é à direita. O que eu vou aconselhar vocês fazerem é o seguinte: vocês pegam ali as doutrinas, as 25 ordens ali com regras que o Hitler escreveu ali para o partido nazista, e aí vocês é muito fácil de se encontrar ali na internet. Por essa questão ali de tempo e espaço, eu não vou passar tudo aqui. Aí vocês ficam aí como pesquisa. É muito interessante vocês fazerem isso. Pesquisem não somente a do nazismo, mas quando a gente for falar ali do fascismo também, procurem compreender quais eram as regras que ditavam o partido e através disso vocês podem fazer a sua análise. Aí vocês aproveitam, eu não sei o que é comunismo, eu não sei o que é capitalismo, aí vocês fazem uma pesquisa ali sobre quais são as regras, as doutrinas seguidas por esses regimes, e aí esse é o importante do estudo de história, né? Vocês lerem o documento, vocês analisarem o documento, os documentos no caso, e aí vocês chegarem a um pensamento que é de vocês, né? Então cuidado aí com pensamentos, com fake news, com a galerinha ali do YouTube, etc, que tem essa ideia de doutrinar, de seguir o pensamento que eles querem que vocês sigam. O que vocês devem fazer é justamente isso. Vocês pegam as diretrizes, esse é o nome mais correto de se falar, as diretrizes do partido nazista, do partido fascista, do partido comunista, as diretrizes do capitalismo, vocês leem tudo e aí vocês têm a sua própria definição de se é de direita, se é de esquerda. Procurem saber também mais a fundo quais foram as medidas tomadas durante esses governos. Então, retomando ali para a questão da ascensão do Hitler ao poder, ele era muito bom na questão
da retórica, do diálogo, os discursos ali de Hitler eram inflamados, traziam diversas pessoas para ouvirem, né, principalmente quando ele chega ao poder. No início ali das eleições, o partido nazista ele não vai ter boas colocações, isso vai se mudando conforme for passando o tempo e conforme for acirrando a crise econômica na Alemanha. A Alemanha começa a entrar numa crise econômica muito forte e o partido nazista ele começa a surgir como sendo um partido messiânico, Hitler como uma figura que vai salvar a Alemanha, que vai tirar a Alemanha daquele caos total que se encontra. E aí nessas eleições o Hitler também ele acaba eliminando alguns candidatos, concorrentes, então algumas partes são fraudulentas, mas enfim o Hitler consegue chegar ao poder e instaura o partido nazista. E durante esse processo você tem a criação da juventude hitlerista, começa a trazer um militarismo para dentro do seu partido, então o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães ele também começa a se militarizar. Caso as eleições não funcionem, eles começam a ter mais adeptos para tentar um golpe posteriormente por meio da força, mas eles conseguem entrar através das eleições. Então nós vamos ficando por aqui, né? Já demos uma estourada no nosso tempo de aula. Nas próximas aí aulas sobre a Segunda Guerra Mundial, tem que se falar sobre o fascismo também, antes de entrar de fato no que ocorreu a Segunda Guerra Mundial. E aí vocês terão continuidade aí sobre qual foi ou como ocorreu as políticas do Hitler dentro da Alemanha após a sua chegada ao poder. Então, um abraço e até a próxima.